Muito boa tarde, meus irmãos. Que a paz e o amor do nosso amado Mestre se faça presente hoje e sempre em nossos corações. Estamos aqui unidos e reunidos nesta live, solicitando a Deus Pai Todo-Poderoso a sua permissão para que a equipe espiritual da Casa de Trabalho e Oração Seno Centro Espírita, 9 de outubro, da cidade do Moreno, possam todos participarem, nos intuindo, nos ajudando, não só a mim, como todos aqueles que estão exatamente neste momento recebendo a graça de Deus ao ouvir suas palavras. Obrigado, Pai misericordioso, por esta oportunidade. Obrigado a Deus, a Maria Santíssima e a todos os irmãos que se fazem presentes neste dia excelente de aprendizado, que temos certeza seremos o portador da transmissão dos sentimentos dos nossos irmãos superiores. Com estas palavras, pedimos a permissão a todas as entidades citadas anteriormente para darmos por iniciada a nossa palestra com o tema Jesus, modelo e guia para a humanidade. Antes mesmo de entrarmos diretamente no assunto, gostaríamos de jogar uma pergunta para todos nós termos condição de raciocinar. Não será uma pergunta que vou fazer almejando resposta imediata de todos vocês, mas será uma pergunta para meditação nossa, hoje, amanhã e sempre. A pergunta é mais ou menos, não é exatamente esta: o que Jesus foi motivado para vir estar entre nós? Por qual motivo ele teve que incorporar um corpo e vir até nós trazendo a sua mensagem? Precisamos entender, pelo menos este é o meu ponto de vista, podendo haver uma mudança no ponto de vista de todos vocês, mas é uma resposta que cada um, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, terá que dar a si próprio, não de uma maneira geral. Então, o que motivou Jesus, no meu entendimento, é exatamente a situação em que passava a humanidade naquela ocasião que ele veio à Terra. A lei mosaica estava tendo uma situação, um exercício de menosprezo, de crescimento, trazendo sofrimento para a humanidade, despojando os mais necessitados em benefício da elevação cada vez maior daqueles que estavam no poder. Então, aí se apresenta Jesus para vir fazer o quê? Para vir tentar mostrar em nossas consciências o que deveríamos fazer. Tanto que, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando diz qual o tipo mais perfeito oferecido por Deus para nos servir de guia e modelo, agora estamos adentrando ao tema da noite, da tarde, melhor dizendo, desculpem-me, agora sim, porque aquele homem, aquele ser humano, aquele Filho de Deus, onipotente, onisciente, onipresente, materializado, consciente de suas funções, que veio para nos mostrar, nos exemplificar cada vez mais a condição que nós deveríamos fazer, como Deus esperava e espera até hoje que nós sejamos. Como Deus espera que nós cumpramos as nossas tarefas aqui na Terra. Exatamente por isso que Ele é o modelo mais perfeito a ser seguido. Ninguém, nenhuma pessoa de sã consciência vai interferir ou interferir a vivência que Ele veio nos trazer, pregando amor,
a caridade, o amor principalmente ao Pai Todo-Poderoso e posteriormente a si próprio e a todos nós. Não seguindo os ensinamentos que ele nos deixou, tudo que fizermos nos coloca no caminho inverso à evolução. Gente, está bem claro, se o Filho de Deus, como usando as palavras de Jesus, se o Filho do Homem se apresenta para nós, nos demonstrando as ações e nos ensinando como proceder, e nós assim não o seguimos, vamos em caminho inverso. Nunca vamos ter uma exceção na nossa vida, e sim, não vamos conseguir galgar a evolução, coisa que todos nós desejamos. Para exatamente que isto acontecesse, Deus nos permitiu o livre-arbítrio. Gente, o livre-arbítrio é a maneira que nós temos para viver pensando e aí realizando aquilo que nós estamos planejando. Permite vivermos de maneira que queremos viver, pois ninguém de sã consciência deseja o sofrimento. Vejam só, analisemos então neste momento o sofrimento pelo qual Jesus passou. Quem desejaria estar naquela situação? Quem de nós se proporia, eu vou no lugar de Jesus, eu quero passar por aquilo? Automaticamente as dores demonstradas, as dores materiais demonstradas durante o seu sofrimento, durante o seu calvário, diante das injustiças cometidas por nós mesmos, fizeram com que ele procurasse exemplificar e nos mostrar o caminho reto para essa ascensão tão planejada e tão querida por nós. Contrariar os seus ensinamentos é uma forma de semear espinhos. Nós todos sabemos que nós colhemos os frutos das sementes que plantamos. Ninguém foge, que a colheita, o plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. Então nós saímos a semear espinhos por aí. O que é que nós vamos colher? Quem semeia espinhos, no caminho vai colher o quê? Ferimentos, arranhões. E que vão levar, com certeza, a uma situação de recuperação daquilo que nós fizemos. Se nós nos escortamos, vamos ter que trabalhar ou pedir ajuda de alguém para cicatrizar aquele ferimento. Pedindo, implorando, rezando, mas nós não fizemos. Para que reclamar tanto, gente? Se nós fomos o que nós plantamos. Nós não plantamos a semente do bem, plantamos só espinhos. Então o que nós temos na nossa caminhada é só espinho. Só que nós esquecemos que num passado recente ou num passado distante nós semeamos tais espinhos. E hoje estamos aqui para recuperar o terreno onde efetuamos aquele plantio. De outra maneira, meus irmãos, temos que fazer isso aí para construir uma vida saudável. Uma vida saudável que é cuidarmos do nosso corpo. Esse corpo que nos serve de instrumento é uma excelente ferramenta para praticarmos aquilo de bom que Jesus nos ensinou. Vejam que foi com o corpo, utilizando aquele corpo, que o divino Rabi da Galileia, ele fez o quê? Ele saiu curando os doentes, fazendo com que os aleijados se levantassem, curando os cegos, na interpretação daquele tempo, ressuscitando os mortos. Então todos viram a ação daquele corpo. Naquela época não devia falar que era o Espírito Jesus que estava atuando. Era o homem, era o Rabi da Galileia que estava influenciando e agindo naquele homem. Então, temos que ter uma vida saudável,
cuidarmos dessa matéria da melhor maneira possível, não permitindo a penetração de fluidos malévolos na nossa constituição. Outra coisa que nós temos que fazer, que Jesus nos orientou, é aceitar as pessoas como elas são. Oh, meus irmãos, quanto desentendimentos nós vemos, estamos todos diante de desentendimentos, de brigas, de discussões, de uma infinidade, até de assassinatos, porque aquela pessoa não é como nós queremos que ela seja. Gente, nós não temos nada nesta vida, nem este corpo é nosso. Sabe por quê? Porque amanhã, quando partirmos para a vida espiritual, ele ficará aqui na terra. Nós temos esse corpo apenas para usá-lo no tratamento, nas ações. Como eu disse anteriormente, é uma ferramenta de ação evolutiva ou malévola. Depende única e exclusivamente de como está se originando os nossos pensamentos. Assim sendo, temos que respeitar, amá-las. Vamos supor, digamos o seguinte: a pessoa acha que para viver bem ele tem que assaltar um banco. Nós achamos, ou poderemos até achar, que aquilo não é correto, mas ele quer fazer aquilo. O que é que nós temos a fazer contra aquilo? Um outro pensa em tirar a vida de um desafeto. Nós até podemos não concordar, mas o que é que nós temos que fazer por isso? A única coisa que nós podemos fazer, se tivermos intimidade com aquela pessoa, é chamá-lo: fulano, não faça isso ou aquilo, que poderá lhe prejudicar, se eles ouvirem. Mas como temos o medo de, quando vemos uma pessoa numa situação errada, de tentarmos modificar sua maneira de pensar, a grande verdade é essa: às vezes nos calamos. E não é covardia, é simplesmente porque nós temos que obrigatoriamente aceitar as pessoas como elas são. Se fulano tem uma determinada religião, aceitemos. Se fulano torce por um time de futebol, aceitemos. Se fulano... Então tudo que o ser humano resolver fazer para si próprio é porque antes de colocar em prática ele achou que era melhor para si próprio. Ele achou que aquilo é melhor para ele. Então ele pode fazer. Não tem como fugir dessa situação. Certo? Diante dos conflitos, está havendo conflito, então vai haver um conflito. Alguém está nos trazendo ou nos desafiando ao conflito. Aí então o que é que nós devemos fazer, gente? Vamos usar o perdão. Vamos usar a tolerância. Tolerar que aquela pessoa discorde de nossas colocações. Aceitar as críticas, não esbravejar contra elas. Procuremos ver que toda crítica tem algo construtivo dentro daquela comunicação. As críticas que ouvimos poderão servir para edificar a nossa evolução. Tem pessoas que só tiram pedras e nós vamos restituir ou devolver-lhes as pedradas que recebemos? Não. Juntemos essas pedras para utilizá-las amanhã no alicerce da nossa evolução. Porque tudo tem que ter uma base. Então vamos tolerar os nossos irmãos. Aceitá-los como eles são é uma função nossa. Isto é algumas das coisas que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que devemos aceitar a tolerância e perdoar. Lembremos-nos que depois de todo o sofrimento que ele passou no caminho do Calvário, ao caminho do Calvário, ele lá se encontrou. E uma das suas últimas frases foi: perdoai-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem.
Gente, isso é de uma lindeza descomunal. Uma pessoa agir nesta condição, exemplo que maior do que esse nunca poderá ser dado, de perdão e de tolerância. Hoje em dia, se por acaso nós vemos a pessoa passar por nós e essa pessoa inadvertidamente nos pisa no pé, nós queremos agredi-lo, provocando uma dor 10 ou 20 ou 100 vezes maior do que aquela que sentimos naquele pisão. Mas Jesus não fez isso. Jesus pediu perdão, pediam a Deus que o perdoasse, porque eles não entendiam o que era o perdão. Então tolerou toda aquela situação sem reclamar em nenhum momento. Nós, às vezes, por uma simples topadinha que acontece na nossa vida, nós exageramos nas reclamações. Outra coisa importante que nós temos que fazer é estender as mãos aos que vivem na penúria. Vamos ajudar aqueles necessitados que de alguma forma estão na penúria. Vamos procurar, através de preces, orações, conversações, aliviar-lhes o sofrimento, aliviar-lhes as torturas, procurar fazê-los compreender talvez o real motivo daquela situação. Vamos sentar, fulano, vem cá, você está sofrendo, você está com sofrimento, com muita tortura, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos retroceder um pouquinho ao passado e vamos tentar fazer um levantamento para verificarmos qual a origem desse sofrimento. Assim procedendo, possivelmente nós estaremos nos elevando, ajudando ou seguindo os ensinamentos do Cristo. E assim aliviar as torturas dos outros será praticamente a mesma coisa de aliviarmos as nossas torturas. Fazendo isto, amar ao próximo como a si mesmo é uma devoção e uma obrigatoriedade. Não fazendo aos outros, ou só fazendo aos outros, aquilo que nós queríamos que eles nos fizessem, isso aí é nossa obrigação. Gente, Jesus cansou de fazer isso, e mostrando aos outros, fazendo aos outros o que ele queria que o fizessem, mas mesmo assim foram atualmente. Então, não houve amparo com todo o seu poder. Jesus procurou amparar os fracos. Ele misturou-se aos fracos e necessitados, aos oprimidos. Ele não pensou duas vezes para socorrer esses necessitados. E de uma certa forma, sem ignorar os que vivem na pobreza. Gente, está bem claro, meus irmãos, a gente viu lá, nós conhecemos que as pessoas que eram leprosos naquela época viviam em verdadeiros túmulos. Viviam em verdadeiros túmulos, onde exatamente eram colocados por força da expulsão, com medo que aquela doença afetasse a qualquer uma das pessoas. Jesus, o que é que ele fez? Mostrou à humanidade que aquela doença não era contagiosa coisa nenhuma. Desceu, foi ter junto com os leprosos, atendeu aos necessitados. Foi isso que ele fez. E será que Jesus fez isso só para se exibir, para se mostrar? Não, ele fez isso em forma de lição, para nós fazermos a mesma coisa, para nós lutarmos contra as maldades e as malevolências, contra os necessitados. Temos uma outra função que Jesus nos deu, que também é muito importante, meus irmãos. Muito importante, podemos dizer que é importantíssima. Não mais importante do que as outras, mas essa é bastante importante. É que nunca, mais nunca, saiba uma mão o que a outra está fazendo, está dando. Não precisa, uma das mãos está dando, a outra nunca deverá saber. Nunca. Por quê?
Por quê, gente? Na hora que uma mão observa a doação ao feitio que a outra está fazendo, automaticamente poderá despertar a vaidade, o orgulho, a prepotência. Tudo isso porque a outra mão viu. Se nós ocultarmos as benevolências que uma mão faz e não permitirmos que a outra veja, nós estaremos fugindo do orgulho. Estaremos fugindo da vontade de progredir, de crescer, porque realmente, para demonstrar para os outros o que nós somos, se exaltar perante os outros, não interessa. Lembremos o que Cristo disse quando abordado, que só ele poderia fazer, ele chegou aos apóstolos e disse: vós sois deuses e poderão fazer muito mais do que eu. Vejam quanta humildade tem nessa situação, meus irmãos. Que coisa linda nessas palavras. A pessoa fazendo bem e uma outra pessoa tentou dizer que só ele era capaz de fazer aquilo ali, e ele automaticamente dizer: não, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Gente, isso era uma coisa fenomenal. É por esta visão que eu tenho que eu acho esta colocação. Nunca permitir que saiba uma mão o que a outra doa, exatamente porque eu vejo essa situação nessa consideração. Não permitindo que a mão não veja, nós estaremos condenando fatalmente o orgulho. Por quê? Se nós não temos aqui, não permitimos a mão olhar o que o outro está fazendo, e nós não sentimos orgulho de estarmos discernindo aquilo, está demonstrando que nós não somos melhores que ninguém. Entenderam agora as minhas palavras, porque chamei a colocação que uma mão não saiba o que a outra faz de importantíssima? Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nenhum de nós é insubstituível. Nenhum de nós pode deixar de fazer o bem a qualquer que seja o nosso irmão necessitado. A qualquer um. Independentemente de que ele seja, como seja e por que seja. Quem ele é, isso é o que menos importa. O que importa aqui é a resposta que você deve dar, o que nós devemos dar. A colocação correta é essa. A quem nos fizer essa pergunta: quem é ele? Não importa, é nosso irmão. Ele é meu irmão, ela é minha irmã. É isso que nós podemos fazer. Se nós agimos assim, então nós vamos voltar lá atrás, quando eu falei, no caso da querer que as pessoas sejam como nós mesmos. É o marido querer que a mulher seja o que ele quer. É a mulher querer que o marido seja o que ele quer. É o esposo. Os pais quererem que os filhos sejam. Observem uma coisa. Vocês têm o direito de observar. Tudo que eu procuro colocar aqui, eu trago um pouquinho para a vida material, porque tem muita coisa a ver. Se fizermos uma análise, o Pai Nosso não está errado quando ele diz: assim na terra como no céu. Então vejamos uma coisa interessante. Um casal A, B, C ou D, não importa qual seja o casal, nasce um filho daquele casal e eles começam a educá-lo. Colocam nas melhores escolas dentro de suas possibilidades. Aí os pais chegam ao comum acordo: meu filho vai ser um médico. Vou remover esforços aonde não tiver, vou buscar recursos aonde não tiver para fazer meu filho se formar um médico. E vai decorrendo o tempo, a criança vai, coisa e tal, e poderá até se formar em medicina para presentear o pai com aquele desejo. Agora, daí a se tornar
um médico de boa qualidade, a uma distância bem grande. Quantas pessoas nós vemos terminar o curso superior numa área, fracassar e partir exatamente para outra e crescer? Quantos, não sei no tempo atual, porque eu não estou acompanhando, mas na minha época fazíamos o vestibular e colocávamos uma opção dentro do grupo que nós estávamos inscritos. Então fazíamos que era engenharia, podia optar por fazer matemática, por arquitetura. Quem era médico poderia optar por enfermagem, caso não obtivesse nota para aquela situação. E na maioria das vezes as pessoas passavam numa segunda ou terceira opção, iam fazer o curso superior e se tornavam excelentes profissionais. Adiantou os pais quererem que ele seja, então nós não podemos. Nossos desígnios, a nossa missão já vem, ela nos antecede. Do mesmo jeito que o inverso ocorre. Da mesma maneira que ocorre a ascensão, pode acontecer a queda. Por exemplo, a pessoa veio numa situação de bilionária, fartura, recebeu herança, não fez nada para adquirir aquilo, recebeu de presente. Então, gente, diante disso, ele vai evoluindo e vai vendo a riqueza, valorizando os divertimentos e as coisas materiais que o dinheiro possa comprar. Vai caindo no mundo da perdição cada vez mais. E ocorre que amanhã ou depois, numa outra situação, ele venha a receber uma tarefa exatamente oposta daquela. Porque na tarefa anterior, ele assumiu o compromisso com aquela riqueza de ajudar os necessitados. Mas e hoje? Ele fez aquele necessitado sofrer quando negou a sua ajuda, o seu apoio. A pessoa lhe pediu alguma coisa, lhe implorou alguma coisa e ele, tendo possibilidade, se negou. Aquela pessoa sofreu. Aquela pessoa que estava ali naquela situação de mendicância estava abatido, deplorado, abatido mesmo. E nós vimos o quê? O que foi que nós presenciamos? Ele se impôs em cima daquela situação. Então se faz necessário que ele venha amanhã ou depois sentir, colher, é a palavra correta, colher o fruto daquela semente plantada naquela época. Ele plantou a semente da dor, ele vai sentir a dor, vai colher o fruto da dor. A dor vai gerar para ele. Então tem explicações disso para tudo, gente. Para tudo. Se nós observarmos, na maioria das vezes, o Espiritismo tem uma condição de cada um estudando, sabiamente, vai entender o porquê da pessoa nascer com defeitos físicos. Por que nasceu fulano, nasceu cego? Um exemplo, com todo respeito aos deficientes visuais e a qualquer deficiente, de não ter aqui nenhuma discriminação quanto a eles. Mas aí a pessoa vem como deficiente visual. Quem sabe o que foi que ele fez com alguém que impediu-o da visão? Então ele agora estará fazendo o quê? Ele estará sentindo, manuseando o fruto que ele plantou. Ele está colhendo a semente daquele frutinho que ele plantou. Então vejamos, meus irmãos, tenhamos cuidado que é para amanhã não colhermos os frutos amargos que a vida pode e deve nos proporcionar. E não vem com aquela, eu estou assim porque Deus quer. Não. Eu estou numa situação de penúria porque eu mereço estar numa situação de penúria.
Todos os espíritas sabem disso. Nós estamos onde necessitamos estar. Nós vivemos aonde precisamos viver. Nós estamos resgatando o que nós tínhamos que resgatar. Então, isto, meus irmãos, ocorre com uma sutilidade. Aí abre a boca, Deus quis. Não, Deus é Pai onipotente, onisciente, onipresente. Deus não quer jamais que o filho nem sequer leve uma topadazinha. Ele não quer nem que nós tenhamos uma unha encravada na nossa matéria, para não sofrermos. Ele não quer isso. Mas nós provocamos. Quantos de nós, até por desconhecer, nos enveredamos nos vícios da vida, da bebida, das drogas, de uma forma geral? Então, quantos de nós? Aí amanhã nós queremos receber uma situação como prêmio, um corpo saudável, perfeito, se nós tínhamos um e jogamos ele fora. Temos que resgatar aquilo que fizemos de errado. Pensemos nisso, meus irmãos, porque é muito importante o nosso conhecimento, nossas ações de hoje, nossas orações que hoje nós fazemos. Não vamos com essa questão, Deus quer. Não, Deus não quer. Ele queria o seguinte, o que ele quer realmente, e fez, foi nos conceder o livre-arbítrio e nós fazemos o que quisermos. Porque desde o início da história, até na própria Bíblia está escrito. Até na própria Bíblia está escrito que o quê? Que o homem, o primeiro homem que foi Adão, quem acredita pode realmente comprovar o que eu estou dizendo. O primeiro homem foi Adão, depois veio a Eva, certo? E como é que Eva teve a liberdade, segundo se diz na Bíblia, teve o poder de persuadir Adão a comer aquela maçã que o levou para ser expulso do paraíso? Quem provocou a expulsão? Não foi os dois? Não foi eles que provocaram aquela expulsão? Não foi eles porque não seguiram as orientações de Deus? Então, o primeiro pecado que se tem da Igreja Católica, com todo o respeito à Igreja Católica, é exatamente o pecado de Adão e Eva. Esse é o primeiro pecado da história deles. Por mais respeito que eu tenha, mas tenho que analisar dentro do correto. Então, o que aconteceu? Receberam punição pelos seus atos mal cometidos. Se fizeram aquilo que não era necessário fazer, não era permitido, então eles teriam que cumprir o que foi designado. Então Deus fez o quê? Deu-lhes o livre-arbítrio. Que poderá ser, o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes. Poderá ser super, hiper afiada para elevar a ascensão da mesma maneira que nos levará à queda. Então depende só de Deus. Aliás, desculpem, depende só de nós atendermos a nossos prazeres ou servirmos a Deus. Porque se faz necessário que saibamos de uma coisa. Jesus, quando esteve aqui, ele selecionou 12 apóstolos. Vejam só. Não queremos fazer comparações, mas simplesmente uma pequena análise. Jesus, quando esteve entre nós, ele escolheu 12 apóstolos para ajudarem na divulgação do depois conhecido cristianismo, que nada é do que o uso dos ensinamentos do Cristo. Então, para divulgar o cristianismo, Jesus escolheu 12 apóstolos. E nós cá, entre nós, para nos ajudar a efetuar as tarefas do dia a dia, nós não convocamos algumas pessoas que exemplos, apenas para verificarmos, exemplos Jesus deu aos apóstolos. Não deve ser o mesmo exemplo
que nós devemos dar àqueles que nós convocamos para auxiliar em algum tipo de serviço? Pensemos nisso. Tenho certeza que durante a ocasião de realizarmos esta proeza para alguns, esquecemos da nossa obrigação, que é agir como o nosso modelo e guia nos mostrou. Isto é maravilhoso. Estamos bem próximos a uma mudança no nosso planeta. Já estamos saindo, viu, gente? Já estamos saindo de provas e expiações para a regeneração. Então, quem quiser, quem não pretender voltar numa situação de penúria na qual nós estamos atualmente deste planeta, que trate, este é o nosso ponto de vista, que trate de seguir os ensinamentos de Jesus. Os dias estão sendo chegados e temos que correr o máximo que pudermos para atingirmos o nosso objetivo e surgirmos assim, agigantarmos-nos como uma tela de cinema faz com aqueles personagens diante dos olhos de Deus. Temos que fazer nossa parte. Temos que lutar. E lutar convincentemente. E não temos nada de provar A, B, C ou D. Não temos nada. Temos simplesmente que fazer aquilo que nós pensamos. Porque, como disse anteriormente, todos nós queremos o melhor para nós. Mas deixemos o imediatismo de lado, meus irmãos. Deixemos o imediatismo, que eu quero o melhor aqui, agora. Não, meus irmãos. Eu quero o melhor. Pensemos assim. Eu quero o melhor para o futuro. Eu quero voltar a este planeta com uma missão. Quem não admira a missão da irmã Dulce? Quem não admira a missão de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, para não me estender nessa palestra, citando nomes, quantos desses, inclusive os anônimos que agem tanto quanto ou tão bem quanto eles? Porque existem aqueles que não apareceram. Esses apareceram. Mas existem aqueles que não aparecem. Trabalham na surdina. É lindo, isso é maravilhoso. Não precisamos de comercial para nos promover aos olhos de Deus. Lá do alto. Lembremos sempre, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Isso não devemos esquecer. Voltando ainda agora, fizemos um pequeno desvio no tema da tarde. Aí, vamos a outra parte importante que Jesus nos recomendou, a de nos socorrermos os pequeninos. Porque ouçam estas palavras e meditemos, porque a maioria de nós, a grande maioria de nós, meditam de maneira errada. Vou repetir essas palavras. Vamos socorrer os pequeninos. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial, sendo indagado, está no Evangelho: quando foi que fostes um necessitado? Quando é que fostes um pequenino? Apenas para não ter que repetir todas as palavras do Evangelho. Porque estavam naquela situação de penúria, onde nunca estiveste. E de nós. Então, tudo que vós fizeste a estes, tirando-os do sofrimento, orientando-os, dando uma palavra de apoio, foi a mim que tu fizestes. Opa! Gente, que gancho maravilhoso nós recebemos na tarde de hoje.
É pensarmos exatamente que tudo, olhem só, tudo que fizermos a esses menores, foi a Deus que o fizemos. Maravilhoso. Vamos fazer uma pequena reflexão. Há certo tempo, pouco tempo atrás, as manchetes que gostam de trazer notícias desagradáveis divulgaram que alguns estudantes em Brasília atearam fogo num pedinte. Estudantes da alta classe social, por divertimento, tiraram a vida daquele pedinte que estava a dormir numa calçada numa das ruas de Brasília. Vamos pegar agora a frase anterior que eu disse a vocês. Eu repeti e disse que era maravilhosa. Vamos ver? Tudo que fizeste a um desses pequeninos foi a mim que fizeste. Então aqueles estudantes, sem perceber a importância dessa frase, tocaram fogo em Deus. Chegaram a essa conclusão também? A frase tudo que fizeste, não foi tudo de bom que fizeste, foi tudo que fizeste. Um desses pequeninos foi a mim que o fizeste. Então aquela ação de tocar fogo daquele humilde, daquele ser necessitado, que vive na miséria, na baixa da miséria, foi exatamente tocar fogo em Deus. Então é por isso que esta frase tem um poder violento de persuasão, de persuadirmos-nos, entendendo essa frase, a prática do bem cada vez mais. Jesus sabia, com todo o seu conhecimento, com toda a sua dedicação, que precisava transformar, falar a uma aglomeração, a uma multidão. Precisava levar sua palavra de conforto, e essa multidão foi se aproximando, foi se aproximando. E ele foi recebendo aquelas pessoas ali, coisa e tal, e com sua eloquência, sua maneira de esclarecer as coisas, foi falando. A missão era orientar. Mas aí veio o dilema. A preleção foi se demorando e faltou alimento. Ele sabia de antemão que aquelas pessoas ali presentes não só tinham fome e sede de saber, como fome e sede de alimentação. Então o que é que ele fez? Precisou alguém chegar no ouvido de Jesus e dizer, está faltando isso, está resolvendo assim. Automaticamente, com aquela pequena quantidade de pães que ele possuía e de peixes, ele efetuou a multiplicação. E atendeu ao estômago e abrandou a fome de todos aqueles, para que eles pudessem entender as palavras do nosso irmão maior. Jesus o ajudou Deus o ajudou nesta multiplicação, exatamente para saber que de barriga vazia, estômago solicitando alimentação, ninguém tem o discernimento, a capacidade de raciocínio. Então, gente, diante disto, foi colocada a multiplicação dos pães, colocou a alimentação. Então, agora alimentados, saciados de sua fome, eles puderam automaticamente ouvir e compreender as colocações do nosso Pai Celestial, através de nosso irmão maior, Jesus. Esta é mais um fato. Outra coisa que nós conhecemos e nós sabemos é que depois daquele pseudo-julgamento, que Jesus é outro exemplo, depois daquele pseudo-julgamento, porque pelo que eu conheço
não conheço muita coisa não, mas pelo pouco que eu conheço, eu entendo que nunca vi um julgamento tão injusto quanto aquele de Jesus. Se por acaso alguém discorda, então me digam, pelo amor de Deus, porque eu não conheço, quantas pessoas apareceram para defendê-lo? Qual foi o advogado? Advogado para a defesa não apareceu nenhum. Agora, de acusação, toda a turba estava ali. Por que teria acontecido isso? É um motivo para pensarmos. Por quê? Se todos queriam o pior para Jesus. Mesmo assim, ele cumpriu o seu caminho, seguiu aquela jornada, baixo de pancadas, de todas aquelas coisas que não adianta a gente comentar, porque todos nós conhecemos o que Jesus sofreu. Então enfrentou aquele sofrimento até a crucificação. E depois de ser crucificado, ele, ainda preso às cruzes, antes de ocorrer a libertação do Espírito, ele ainda preso à matéria, ele ainda estava encarnado, esperando que a equipe espiritual desfizessem os laços que o uniam ao corpo. Ele ouviu a solicitação de um desonesto, que se arrependeu naquele momento dos atos outrora cometidos. E automaticamente ele caiu em defesa, demonstrando ao outro que o criticou como deveria ser o procedimento. O que é que seria uma boa semente? Porque no seu último instante, antes de desencarnar, aquele bandido se arrependeu do mal cometido. Censurou o outro, que não deveria falar com Jesus daquela maneira. Então, mesmo diante daquilo ali, vejam só, isoladamente, ele vai e pede por aquele que se arrependeu. Tudo bem. Mas não bastou isso. Tinha aquela outra multidão que jogavam dardos, disputando suas vestes, Maria Santíssima sentada à beira da cruz, chorando como uma desvalida, que só Deus e ela sabem o sofrimento que uma mãe sente ao ver, com a penúria de uma mãe ao ver um filho naquela situação, sem nada poder fazer, sem nada poder falar, para não ser tida como cúmplice dele, como ocorreu com Pedro, que prometeu estar com ele de qualquer maneira e o negou 3 vezes. Então Maria estava lá também calada, não podia. Quem é que, vendo as dores que aquele homem, até então nós não sabíamos, aquele homem estava sentindo, iria se procurar se interpor aquela injustiça que estava sendo cometida. Então, mesmo diante disso, com galhardia, com heroísmo, podemos dizer, com suavidade no pensar, ele pronunciou aquela frase memorável que não me canso de repetir: perdoai-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Então ele rogou perdão, porque aquelas pessoas estavam agindo sem saber, sem ter conhecimento do que estavam realizando. Eles não conheciam aquela semente que estava com ela na mão. Não conheciam, não sabiam, ignoravam, apesar dele ter dito quem era ele, mas não acreditavam, porque a força do dinheiro, gente, fazia a força das posses, da riqueza. Aquele foi um ato muito bem comprado. Me desculpe, mas é a minha maneira de pensar. Se eu fui agressivo, pelo amor de Deus, me desculpe, mas não estou sendo.
Estou colocando a minha maneira de pensar. Então, foi feito assim. Então, Jesus vai naquela situação, ainda faz essas duas coisas que, segundo os nossos conhecimentos, foram as duas últimas coisas que deixamos de fazer. Que deixaram-no fazer as duas últimas ações. As lições de Jesus são conhecidas de toda a humanidade. Tudo isso que eu vos falo nesta noite, nesta tarde, desculpe, o costume de estar fazendo palestras à noite está me traindo a memória. Me desculpem, mais uma vez. Então, tudo isto, todas as lições que Jesus Cristo, todos vocês conhecem, todos nós conhecemos, aqueles ensinamentos, tudo, demonstrações, lições, enfim, tudo que fizerem, por todos nós, quantos praticam? Pouquíssimos. A resposta correta é essa. Pouquíssimos. Hoje, quase 2000 anos depois dos ensinamentos do Cristo, nós ainda não estamos praticando talvez nem 30% dos seus ensinamentos. E é do nosso conhecimento. Será que ele deixou isto? Ele veio à Terra quase 2000 anos atrás, para que nós permanecêssemos nesta situação que ainda hoje vigora entre nós, quer vocês queiram, quer não, o olho por olho, além de italiano, olho por olho, dente por dente. Se alguém te dá uma tapa, você tem que distribuir a outra tapa. Se alguém te pisa no pé, você tem que te pisar no teu pé, no pé dele. Então, o que mais que nós precisamos, gente? De que nós precisamos? Nós reconhecemos. Será que Moisés era mais poderoso do que Jesus? Porque até hoje continua olho por olho, dente por dente. Será? Meus irmãos, nós temos que abdicar desta informação. Então nós temos a obrigação hoje de seguir os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque ele é modelo e guia da humanidade. É nossa função, nossa obrigação, nosso dever moral, nós abdicarmos ou pegarmos o nosso livre-arbítrio e direcionarmos-nos em cima desses ensinamentos, deste modelo e guia para todos nós. Porque caso contrário, meus irmãos, estaremos enfrentando dissabores, infortúnios, no futuro próximo. No futuro, quantos de nós não já passou por dissabores e infortúnios? Será que procuramos ver a causa? Cada um responda por si só. Deus sabe. A ele ninguém engana. Ele tem aquelas 3 qualidades que eu falei anteriormente. Entendamos, para tentar dar um pouco de iniciarmos a finalização da nossa palestra de hoje, dizer o seguinte: o exemplo foi dado, o modelo foi demonstrado, as orientações que o guia podia nos dar, ele nos deu. A escolha é e sempre será sua. É individual. Cada um que faça a sua escolha. E nós outros que observarmos ou nos cientificarmos da escolha daquela pessoa tomou, temos que respeitá-la. Temos que respeitá-la. Porque quando um ser humano, o nosso irmão, toma determinada decisão para seguir o caminho, tudo bem, siga seu caminho. Porque qualquer débito que você contrair, não sou eu que vou pagar. Qualquer lucro que você obtiver, não sou eu que vou receber.
Então cada um trace a sua estrada. Cada um sempre terá, por causa do livre-arbítrio, a livre escolha. Escolha o que é melhor para você. Garanto uma coisa, que Deus quer o bem para todos, independentemente de situação. Agora entenda uma coisa, uma vez, na hora que nós nos dedicarmos a fazer só o bem, entendamos uma coisinha bem pequenina. Não é só no mês de dezembro, aonde se comemora o nascimento de Cristo. Não é só na Semana Santa, dedicada ao desencarne de Jesus. Não é só nesse ponto, gente, que precisamos fazer uma reverência. Ah, mas no mês de dezembro tem o Natal. Então é Natal, E Ano Novo também, Então, aprendamos a dizer, então é sexta-feira, e sábado também, que é um novo sábado. Então é segunda-feira, e terça também. Um dia virá após o outro. Nós precisamos viver o Natal, viver as festividades, compreender que o nascimento de Cristo foi o marco preponderante para a nossa evolução. E nós temos que entender que todo dia é dia de aniversário. Não é só de Jesus, nosso também. É só abdicarmos de contar os dias de aniversário anualmente. Comecemos a contar diariamente, que nós veremos que diariamente estaremos aniversariando. Então aproveitemos hoje, amanhã e sempre, todos os dias, para podermos crescer aos olhos de Jesus, aos olhos de que é o governador do planeta Terra, e aos olhos de Deus Pai, além da nossa mãe espiritual, Maria Santíssima. Essas três forças, esses três exemplos de vida é que deveremos seguir de olhos fechados hoje e sempre. Agora, meus irmãos, vamos elevar um pouco o nosso pensamento. A gente usa a palavra elevar como se Deus estivesse no alto. Então, vocês entenderam. Então eu vou dizer de outra maneira. Vamos direcionar o nosso pensamento à gratidão a Deus por estarmos todos aqui, na situação em que tivermos, em qualquer situação. Nossa obrigação é agradecer. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, amado Mestre, por tudo isso que aprendemos na tarde de hoje. Obrigado por esses ensinamentos maravilhosos que a equipe espiritual da Casa Espírita, do Centro Espírita 9 de Outubro, esses maravilhosos guias espirituais nos intuíram, e nós pudemos assim conversar com vocês. Peço desculpas se não tive a condição de expressar-me com maior clareza, ou de expressar as suas informações com maior clareza, com maior sutilidade. Obrigado, irmãos, pela cooperação. Obrigado também aos trabalhadores da Fraternidade Espírita Francisco de Assis, da qual eu tenho uma ligação. Obrigado a vocês por também nos ajudarem. Obrigado, enfim, a toda a equipe espiritual, a todos os espíritos que neste momento estão presentes em minha casa, na sua casa, onde quer que vocês ou todos nós estivermos, estaremos cercados por espíritos benfazejos que querem nos induzir ao caminho do bem. Obrigado, Senhor, muito obrigado, e que Deus, nosso eterno Pai, nos conceda a sua luz,
a sua graça e principalmente o seu amor. Está encerrado a palestra da tarde de hoje. Todos fiquem com Deus.